que aonde foi aprovado o aborto, a taxa de criminalidade diminuiu. Ele chega a esse conceito absurdo. Está lá, está no livro, Free Economies. Chegar a esse conceito, ou seja, é a facilitação do relativismo para que a gente possa chegar essa falta de humanidade, de visão humana nas nossas relações. Eu acho que aqui hoje fica caracterizado que essa luta ainda é muito longa, caminhada muito longa, e nós precisamos de cada uma das pessoas ao conhecimento, à sua referência, independente das suas opções doutrinárias. Nós estabelecemos essa cultura da vida, que eu acho que esse é o papel principal que nós temos aqui. Alguns, os que têm a religião como referência, como da sua espiritualidade, os que não têm, mas todos nós emanados um conceito que é em defesa da vida, especialmente daquela vida que está formada no útero e que não tem nem mesmo a oportunidade de ser defendida. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez, Paulo, agradecer a todas as demais autoridades e a oportunidade de poder participar aqui com vocês. Nós estamos numa batalha importante, nós estamos numa disputa eleitoral, e essa disputa eleitoral também é uma disputa conceitual. E essa disputa conceitual, eu vou deixar para falar aqui com meu amigo Bassuma, que tem no seu testemunho exatamente a expulsão de um partido que, infelizmente, tem na sua égide, nos seus estatutos, exatamente o que nós estamos aqui manifestando contra. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médico, sou professor da UF, né? Na realidade sou vereador lá no Rio de Janeiro, e vim para cá entrar nessa batalha pelo Felipe Peixoto, né? É o que nós cremos que é o melhor para a cidade de Niterói. Embora seja carioca de nascimento, eu estou aqui há quase 30 anos, eu entrei para a UF em 1983, em 1988 fiz o meu concurso para professor e estou lecionando até hoje na disciplina de anatomia médico-cirúrgica dentro da Universidade Federal Fluminense. Então já estou com 23 anos de magistério e a minha vida tem sempre sido essa, Ponte Rio-Niterói, ida e volta, ida e volta, ida e volta todos os dias. E essa questão de você, o pessoal pega e começa a falar, não, medicina é quando o coração começa a bater, na realidade a vida é quando começa o sistema circulatório, outros dizem que é quando tem dor, sem sensibilidade, então é quando se forma o sistema nervoso. Esse foi até o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando decidiu sobre o estudo em células-tronco, mas na realidade a prova de que a vida começa exatamente na concepção, quando dois gametas se unem, é que todos nós aqui já fomos gametas, então isso é bem simples. Isso não tem o que se discutir quanto a isso. Todos nós já fomos o quê? Uma fusão de duas células, né? E formamos o quê? Um ser humano. Então, se não for impedido a gestação a partir daquele momento, do momento da concepção, todos nós iremos originar um ser vivo, não tem jeito. Então, todos nós que estamos aqui somos a prova viva de que a vida começa exatamente no momento o quê? Da concepção. Então, isso cientificamente, existem muitas pessoas que já concordam com isso, que já sabem disso, que já entendem isso, mas o que se tenta, na realidade, ver é definir política de saúde pública, políticas públicas de controle de natalidade ou de diminuição da criminalidade, tentando simplesmente retirar a vida. Então, isso aí é uma coisa que nós não podemos concordar em essência com isso. Então, eu creio que todos que estão aqui estão realmente, como o deputado falou, o deputado Hugo Leal falou, é uma política de vida. É a política da vida contra a política da morte. As pessoas tentam desenvolver uma política de quê? De morte, de mortalidade. Não, a morte das pessoas vai controlar o quê? Vai controlar a natalidade, vai controlar a criminalidade, vai controlar tudo, é um direito. E é engraçado porque a criança é totalmente independente da mãe, né? A criança é totalmente separada da mãe. Nada entra em contato com a mãe. Não entra sangue, não entra nada. Então, a criança é um ser totalmente independente, com uma barreira chamada barreira placentária, que os separa. Então, na realidade, a mãe apenas está ali o hospedando, dando a ele condições, obviamente, de ser gerado, mas se trata de um indivíduo, realmente de um indivíduo que é totalmente independente do corpo da mãe. Então, a mãe até tem o direito sobre o seu próprio corpo, mas não o tem o direito sobre o corpo do quê? Do concepto, daquela pessoa que está sendo gerada dentro dela, embora muitas pessoas tentem fazer isso de um conceito diferente. Essa é a minha opinião, enquanto médico, enquanto pesquisador, que também faço pesquisa dentro da área da Universidade Federal Fluminense,
Então, esse é o conceito que eu levo, inclusive doutrinário, por ser cristão e crer na realidade que Deus é o único que tem direito sobre a vida. Esse é um ponto de vista médico, científico, religioso. Acho que é totalmente bem claro de que a vida começa na concepção. É a caixa que fica muito perto, aí quando... chamada microfonia. Junta um microfone aqui. É um microfone aqui, com outro microfone ali, aí vai na microfonia, né? Então, esse é um conceito bem claro, não concordamos com isso, achamos que essa é uma coisa que passa pela política, certo? As pessoas, infelizmente, hoje existe uma cultura de você demonizar a política, demonizar os políticos, e a gente sabe que tem gente boa, está aí o Felipe, ficha limpa, pessoa íntegra, pessoa honesta, pessoa que está vindo aí para tentar fazer a diferença, para melhorar, está dando a cara a tapa, está apanhando, estão batendo, e ele está ali, está resistindo. Então, isso é um exemplo de que existem pessoas íntegras, decentes, que existe ética na política. A minha turma se chama Roché de Seba, professor José Seba, que é o vice do Felipe, o pai dele deu o nome à minha turma, quer dizer, então, é uma pessoa que eu já conheço de muitos anos, também é uma pessoa ética, é uma dupla realmente bastante competente, que para nós é a visão de que tem o melhor para Niterói. E as pessoas muitas vezes têm essa visão. Ah, não, os políticos é que vão definir a nossa vida nos próximos 4 anos, então nós temos realmente que pensar direitinho em quem é que nós vamos votar, quem é que nós vamos escolher e o que é que nós vamos decidir para as nossas vidas, aquelas pessoas que vão acabar definindo as nossas vidas nos próximos anos que vão passar por aí. Bom, para não me estender, porque eu sei que tem gente querendo fazer pergunta na plateia, né? Acabaram de falar, eu vou entregar aqui o microfone, tá bom? Jorge Manaia toca num assunto muito importante, porque a própria Constituição, a Constituição de 88, ela é muito clara sobre isso. E hoje, o PT que está aí no governo está deixando para o judiciário resolver a questão, como foi a questão do Anacef. Que quem decidiu foi o judiciário. Por isso que eu quero alertar vocês, e o Jorge falou muito bem, nós temos que começar a olhar em quem nós estamos votando, em quem que nós vamos botar naquele Congresso Nacional, a importância de colocar os vereadores, colocar um prefeito como Felipe Peixoto, que vai defender a vida, que vai pressionar aos deputados que, se Deus quiser, ele vai apoiar para se tornar deputado federal, para defender o Estado do Rio, defender a cidade de Niterói e defender muito mais, defender a vida. A Constituição diz claramente que quando se forma o zigoto, ali está formada a vida. Então não tem o que mudar. E aí o PT insiste com essa tese, que, vamos dizer assim, a mãe é que decide. Não, ali o Estado é que já está decidindo, o Estado que está garantindo. Ali já tem um ser humano com sangue próprio, com todo o seu DNA próprio definido. Ali ele já vai ser um espírito de luz que vai estar aqui na Terra. Existe até se eu não me engano, foi numa reunião que a gente teve no Sumaré, que não sei quem foi apresentou lá a história da família do Beethoven, né? E eu não sei quem foi apresentou, que é muito interessante, porque a mãe do Beethoven, ela ia tentar o aborto, porque os 3 filhos que ela tinha tido antes, nasceu com problemas de saúde. E problemas graves. E aí, o que aconteceu? No 4º filho, todo mundo aconselhou ela a fazer o aborto. E aí veio Deus e disse para ela, não, resiste, tenha seu filho. E ela teve um filho surdo, mas que o mundo todo hoje o respeita pelas maravilhas da música que ele fez. Que quando Deus te dá um filho, ele sabe por que está te dando. Não importa como essa criança venha, é seu filho. É sangue seu, é sua carne, foi aquilo que Deus lhe deu, que botou aquele espírito de luz ali para você ter a sua vida. Eu conheço muitas mães que muitas vezes dizem para a gente, quando a gente trabalha com essas mães, dizem assim, eu sou uma mulher muito feliz. Eu tenho meu filho com uma série de problemas, mas tenho meu filho do meu lado, no meu colo. É a graça que Deus me deu de carregar meu filho nos braços. Então, esse valor da vida tem que ser levado para a sociedade. Eu tenho certeza que nós não podemos deixar um partido como o PT cada vez mais fazer o que está fazendo na sociedade e com a família brasileira. Nós temos que barrar, mas temos que barrar agora. E a nossa resposta é aqui em Niterói com Felipe Peixoto.
É o momento certo da gente dizer não ao PT pela questão da vida, pela questão da família, que isso é uma coisa que nós não podemos parar de defender. E é isso que está acabando com a nossa sociedade. Então, eu tenho certeza que nessa reunião aqui, Hugo, no Largo da Batalha, ficou bem caracterizado. É uma batalha de 7 dias que nós temos. 7 dias para irmos na rua, para irmos nos nossos apartamentos, nos nossos bairros, na nossa família e dizer, nós temos que defender a vida e a família. E o Felipe Peixoto representa isso. O Felipe Peixoto é isso. E é isso que nós queremos para Niterói. Basta de Niterói ser uma cidade que vocês possam pensar, mas ela é de uma importância muito grande para o estado do Rio e para o Brasil. O que acontece em Niterói repercute muito nesse país. E vai acontecer aqui uma grande guerra, uma grande batalha. Daqui a 7 dias, o bem vai vencer o mal. Felipe Peixoto vai ser prefeito e vai defender a vida e a família. Obrigado a vocês. Bom, Felipe está chegando aí. Felipe Peixoto, uma salva de palmas do nosso prefeito. Tudo bem, Felipe? Uma cadeira aqui para o Felipe. Bom, enquanto o Felipe está chegando aqui, está se acomodando aqui, Felipe Peixoto. Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder acelerar o nosso encontro aqui também, para não muito tarde, antes de abrir aqui para as perguntas, eu vou pedir para o nosso deputado federal, Bispo Assuma, que ele possa fazer a sua explanação e depois, já com a presença do Felipe aqui, que o Felipe pudesse ouvir um pouco dessa explanação, da experiência dele, e aí nós depois poderíamos ter a oportunidade de fazer um outro tipo de debate. Tem algum problema para você, Felipe? Você quer falar já? Então, posso deixar o Bassuman? Você vai falar, ele vai falar, o Bassuman vai falar só 4h30, coisa rápida. Bassuman, a palavra aqui, por favor. Muito boa noite a todas e a todos nós que decidimos usar o nosso bem mais precioso, que é o tempo, para um evento dessa dimensão. Eu quero saudar essa mesa extensa aqui na figura dessa pessoa querida que alguns estão identificando como pai do Felipe. Que eu acho, mas eu ainda vou identificá-lo como Paulo. Esse eu conhecia Paulo à distância. Porque assim como ele não está só, claro, eu não posso falar o nome de todas as pessoas, mas eu conheço pessoas como ele e outras que estão aqui em todas as partes do Brasil. São poucas, mas fazem um trabalho semelhante àquele que ficou famoso lá atrás por ter sido chamado de Paulo de Tarso, que foi o maior divulgador, né? Que o homem que fez uma transição enorme na sua vida, de sair do maior crítico e perseguidor dos cristãos para ser o maior defensor, depois que a sua razão foi convencida e a sua emoção concordou com a razão. Eu vou falar no máximo, controle o tempo então, eu não quero passar de 20 minutos, que eu quero privilegiar o debate com essas pessoas todas que estão aqui, todos nós. Eu falei para Paulo, não se importe, o Paulo fez um esforço, eu vi, ele ficou esses últimos 2 dias, eu estava com ele andando para cima e para baixo, ele estava dividido entre pedir voto para Felipe e ligava para todo mundo para ir lá no evento e dizia, Paulo, você já não convidou? Nosso papel é convidar. Se tiver 5 pessoas lá, ou 500, não importa a quantidade, porque esse não é um trabalho ainda de multidões. É um trabalho de pessoas especiais que já identificam nessa que eu acho que é a causa das causas. E quero provar com vocês, fazendo uma coisa que todos aqui conhecem, claro. Mas esse é o meu amuletinho que eu carrego, né? Quando eu vou fazer sobre esse assunto, que não vou poder fazer circular aqui, que o tempo não permite. Quando permite, eu prefiro que circule. Mas essa coisinha aqui, que alguns chamam de coisinha, na minha mão, que é grande, cabem uns 5 desses. Então esse é o tamanho real, literal, de uma criança com 11 semanas de gestação.
E aí o nosso médico, o nosso cientista já abordou, eu também não vou gastar meu tempo para cansá-los com biologia e com ciência. Mas é exatamente entre 10 e 11 semanas, aqui é 11, que a criança está completamente formada. Quando eu falo completamente, não é só porque tem pés, mãos, braços, olhos, sistema nervoso, coração, pulmão, tudo já está formado e a partir daí ela só faz crescer. Eu digo para vocês, na minha experiência, que eu estou lidando com isso há exatos 7 anos, que pessoas universitárias da área médica desconhecem isso no Brasil. Eu quero crer, e não é à toa que é a primeira vez que eu consigo participar de um evento, viu, Hugo? Que o Hugo foi, para minha alegria, aqui do Rio de Janeiro, quando eu fui deputado federal, ele também foi junto comigo e nós fomos juntos cofundadores disso que até hoje persiste, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Mas é muito bom que o Felipe esteja aqui, porque eu fiz um evento que me frustrou muito no Congresso. O Hugo participou. No meio da minha luta lá, depois que a gente conseguiu vencer a batalha em 2005, que gerou o processo contra mim no PT, que eu vou falar daqui a pouco, aí já no ano 2007 eu tentei fazer um evento que eu achava, Felipe, que eu ia conseguir pelo menos 5 prefeitos do Brasil. Convidei 5.552 prefeitos, foram convidados, viu, Paulo? 5.552 prefeitos do Brasil todo. Nós gastamos um ano convidando. Para um evento, era um dia em Brasília, que era o quê? Reunir aqueles que são prefeitos, que é um cargo da mais alta relevância, porque o cidadão vive na cidade, nenhum cidadão vive no estado e nem vive na nação, vive na cidade. Então o prefeito é a função, talvez, da democracia brasileira, a mais importante, por estar mais próxima das pessoas. Para alguém protestar contra o presidente, tem que ir para Brasília, então é um trabalho danado. Mas para protestar contra o prefeito, se for um prefeito atuante, basta ir na casa dele, ou na prefeitura, não é verdade? Sabe quantos prefeitos eu consegui reunir com todo esse esforço, minha gente? Em 2007, porque era para a gente implantar o selo Provida, uma cidade que se comprometesse, assinar um documento, Paulo, olha, eu me comprometo na minha cidade a implantar políticas públicas de prevenção da gravidez indesejada. Olha que inteligência. Olha que coisa, quem que pode ser contra isso? Porque nenhuma mulher faz aborto por prazer. Ninguém faz aborto porque não tem nada que fazer melhor na vida. Todo mundo é contra o aborto, até o PT é contra o aborto. O PT é a favor da legalização do aborto. Mas por que as mulheres fazem o aborto? Porque tem a chamada gravidez indesejada, não é verdade? Então por que os governos, nenhum governo faz campanha educativa para isso, minha gente? Nenhum nunca fez. Para botar na televisão 15 segundos e dizer, gente, já tem vida. Quando a mulher não tem nem barriga, quando algumas não sabem que estão grávidas. Vida formada. Sabe quantos prefeitos foram? Felipe? Nenhum. Nenhum compareceu. Alguns mandaram representantes educadamente, 2, 3. Um da cidade que eu fui mais votado na Bahia. E que eu fui lá pedir pessoalmente. Vai no evento. Ele foi, 5 minutos na abertura, pediu desculpa e disse que tinha que ir lá para os ministérios cuidar de coisas da cidade. Uma cidadezinha com 10 mil habitantes na Bahia. Nem esse. Sabe o que fez agora a população? Agora? Perdeu as eleições agora. Ele fez a sua escolha. Falei, você não foi capaz de destinar nenhuma hora do seu tempo para isso, meu filho. Estou triste de ter apoiado você como prefeito. Não que as outras coisas... Tudo é importante na vida. Quem é prefeito sabe, educação é importante, saúde é importante, mobilidade é importante, segurança é importante. Agora, de que adianta cuidar disso se não temos o direito à vida? A vida. Antigamente, eu cheguei a usar a palavra feto para designar isso. Nunca mais usei essa palavra. Termo biologicamente correto. Feto está eliminado do meu dicionário. Como eu sou um dos coautores, não fui só eu e Paulo, vários deputados participaram, mas eu tive o prazer de participar enquanto fui federal, do Estatuto do Nascitur, e teve que usar esse nome, que é o nome juridicamente correto. Eu não uso Nascitur, hipótese nenhuma, eu descarto no meu linguajar. Apesar dessa lei estar tramitando